Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria apresentar para vocês, então, a nossa terceira aula de ecologia animal, que se chama, então, Dinâmica de Populações. E, bom, para a gente falar de dinâmica de populações, primeiro seria interessante definir o que é isso. E esse foi um termo criado por esse cara aí, que vocês já ouviram falar dele, o Charles Elton. E o Elton criou esse termo por analogia com a física. A física, vocês lembram do ensino médio de vocês, que a dinâmica é parte da física que estuda os movimentos levando em conta suas causas. Então, analogamente, dinâmica de populações é parte da ecologia que tenta entender as causas da variação numérica das populações. Então, não é simplesmente descrever se os números estão aumentando ou diminuindo, é muito mais interessante do que isso. Dinâmica de populações tenta entender por que os números de uma população estão aumentando ou diminuindo. Então, quais seriam as causas ambientais desse aumento ou diminuição? E essas causas podem incluir vários fatores ambientais que determinam o tamanho de uma população. Então, quando você diz que uma coisa determina a outra, no sentido estatístico, quer dizer que essa coisa afeta o valor de outra. Então, várias causas podem afetar, contribuir para determinar qual vai ser o valor, então, do tamanho populacional. Tá? Então, esses são os determinantes do tamanho populacional. Agora, uma forma importante, embora não a única, de determinação de tamanho populacional é a chamada regulação populacional. Existem vários processos que a gente chama, então, de regulação populacional, a gente vai falar deles daqui a pouco. Mas antes, a gente tem que falar um pouquinho sobre dois tipos de fatores ambientais que afetam populações. Então, basicamente, classificar fatores ambientais que afetam populações quanto à maneira como eles agem, esses fatores. Então, você tem fatores que podem agir de forma independente de densidade sobre a população e fatores que podem agir de forma dependente de densidade. Então, primeiro, fatores independentes de densidade. Um fator independente de densidade seria aquele que afeta mesmo a proporção de uma população, independente do tamanho que ela tenha. Então, você tem, por exemplo, que os indivíduos de uma determinada população podem morrer por causa de um extremo de frio. A probabilidade de um bicho morrer com aquela temperatura é uma questão da relação entre o organismo individual e o ambiente. Então, uma probabilidade que não depende nada do tamanho da população. Então, se uma onda de frio matar 30% de uma população de papagaios, isso vai depender de se essa população tiver 100, ou 1.000, ou 10.000, ou 100.000 papagaios. Vão morrer cerca de 30% da mesma forma. Então, a proporção afetada vai ser independente do tamanho da população. Tá? Agora, para exemplificar outro tipo de fatores, os fatores de dependência e densidade, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, o Titanic, todo mundo viu o filme, conhece a história, né? Aquela história de amor com a música melosa, e que a história fala de um transatlântico, né, que era o maior navio do mundo na época, né, e o Titanic, ele, em 1912, na sua viagem inaugural, para uma barbeiragem do capitão, ele abalroou um iceberg e afundou com 2.500 pessoas a bordo. E dessas, cerca de 1.500 morreram, ou seja, 60% das pessoas que estavam a bordo morreram. E as pessoas que sobreviveram foram basicamente as pessoas que conseguiram achar botes salva-vidas. Mas o Titanic só tinha botes salva-vidas para cerca de 1.000 pessoas. Então, essas 1.000 pessoas foram basicamente as pessoas que sobreviveram. Acho que ninguém que estava na água sobreviveu, né? E agora, aí a gente pode pensar, vamos imaginar que o Titanic tinha 2.500 pessoas a bordo, 60% morreram, 40% sobreviveram. Vamos imaginar por um momento que o Titanic, em vez de 2.500 pessoas a bordo, tivesse 1.000 pessoas a bordo. Quantas iriam morrer? Provavelmente ninguém, ou quase ninguém, porque você ia ter barco salva-vidas para todo mundo. Agora, imagina que, por um momento que, em vez de 1.000, você tivesse 10.000 pessoas a bordo. Quantas iriam morrer? Provavelmente mais 9.000. 1.000 iam achar bote e os restantes iriam morrer, ou seja, 90% da população, em vez dos 60% que, de fato, morreram. Então, anotem nos vossos caderninhos. Um fator dependente de densidade é aquele que afeta proporções diferentes da população de acordo com o tamanho que essa população tenha, beleza? Bom, a imagem, naturalmente, é o naufrágio do Titanic como seria hoje em dia, né? Tivesse acontecido hoje em dia, né?
Bom, agora, voltando então um pouco ao final da aula anterior, contando um outro caso de crescimento exponencial, então esse bicho aí é o elefante marinho do norte, Mirunga angustirostes, e essa espécie foi declarada extinta por caça em 1884, né? Foi caçada até a extinção em 1884. E em 1892, 8 anos depois da espécie ter sido declarada extinta, uma colônia de 8 indivíduos, mais possivelmente um ou outro isolado, foi descoberta na ilha de Guadalupe, ao largo da costa do México. Quer dizer, o bicho, na verdade, não tinha se extinto. E a Guadalupe foi, então, transformada num santuário e se fizeram leis para proteger, então, o elefante marinho, né? E a população começou a aumentar, né? Quer dizer, a população baixou, muitos recursos ficaram abundantes per capita, que é o que importa, e a população começou a crescer. Em 1970, 80 anos depois de redescoberta, a população já tinha crescido para cerca de 30 mil indivíduos, a população duplicando a cada 7,6 anos. Novamente, o crescimento exponencial é profundamente contra-intuitivo, né? Agora, as predições, então, da época, que essa população podia alcançar 20 milhões de indivíduos por volta de 2070. Mas isso não vai acontecer. Em 2020, a população foi estimada em cerca de 150 mil indivíduos, em lugar dos 4 milhões que tinham sido preditos pela taxa de crescimento anterior. Ou seja, o crescimento populacional já estava desacelerando muito. Então, isso é um exemplo de regulação populacional. O crescimento exponencial não pode ser mantido indefinidamente. Em algum momento, essa população começou a ser regulada, né? Agora, como então a gente poderia definir esse processo que a gente está vendo acontecer aí de regulação populacional? E eu lidei muito tempo com muitas definições de regulação populacional, nenhuma me satisfazia. A gente pode pensar, a primeira definição que a gente poderia pensar seria a regulação populacional é que mantém o tamanho de uma população constante. Bom, a gente já viu nas aulas anteriores que população constante não existe. Então, a regulação populacional não pode ser alguma coisa que mantém uma população constante, que não existe população constante. Então, a gente precisa de uma definição melhor. Então, a gente poderia pensar, a regulação populacional é aquilo que impede que uma espécie cresça demais, como é o caso do elefante marinho. Mas aí você pode pensar, bom, mas muitas vezes você tem uma população que está diminuindo por escassez de recursos, mas quando ela se torna muito baixa, os recursos já não são tão escassos per capita, por indivíduo, que é o que importa. Então, a população começa a crescer de novo, né, e volta ao nível dentro mais da sua faixa natural de variação. Então, quem me deu a primeira definição, quer dizer, a gente precisa de uma definição que inclua isso também, né? Que inclua todas as coisas que a gente chama de regulação populacional. E quem me deu a primeira definição que achei satisfatória foi meu orientador de doutorado, Peter Evans, que aparece na foto aí. E o Peter, uma vez, me falou o seguinte: regulação populacional é qualquer processo que faz com que uma população varie dentro de uma faixa mais estreita do que variaria na ausência desse processo. Então, é isso. Regulação populacional é qualquer processo que faz com que a população varie dentro de uma faixa mais estreita do que variaria na ausência desse processo. Então, as populações na natureza variam e regulação populacional é alguma coisa que estreita a faixa de variação, faz com que a população varie dentro de uma faixa mais estreita do que se não houvesse regulação. É isso. Agora, comentário altamente filosófico para fazer para vocês. Anotem nos vossos caderninhos. Tudo que regula, determina, mas nem tudo que determina, regula. Então, esse quadro que vocês estão vendo aí é a Grande Onda de Kanagawa, do Katsushika Hokusai, um grande pintor japonês do século XIX. Essa é da série 36 Vistas do Monte Fuji. Vocês estão vendo lá o Monte Fuji no fundo da pintura, né? E, assim, supõe-se que o Hokusai, quando pintou isso, teria visto um tsunami, né? Tecnicamente, não corresponde muito a um tsunami, porque uma onda de tsunami não quebra, né? Uma onda sísmica, né, de terremoto no tsunami é uma parede d'água que vai toda a vida e nunca quebra. Mas admita-se um pouco de licença poética do Hokusai. Então, agora, onde teve esse tsunami, qualquer outro tsunami, você provavelmente tem no caminho, na Terra, populações de animais, né, de mamíferos, de aves, etc., que vão ser dizimadas por esse tsunami,
a grande maioria vai morrer, né? Agora, alguns vão provavelmente sobreviver, né? Se a população for grande o suficiente, né? A população vai poder voltar a crescer de novo. Agora, o tsunami foi uma forma de regulação? Pergunto a vocês, o tsunami representa regulação? Não, porque as populações estavam lá na sua faixa normal de variação, de repente vem um tsunami e puxa a população violentamente para fora, para baixo, para fora daquela faixa normal de variação. Então, na verdade, o tsunami não está regulando, ele está desregulando, ele está tirando da faixa normal de variação. Tá? Então, ele é um determinante do tamanho populacional? Certamente, ele é determinante, mas ele não regula. Tá certo? Então, a outra coisa que eu queria dizer para vocês, filosófica, é que regulação populacional é necessariamente dependente de densidade. Se vocês imaginarem processos que mantenham a população variando dentro de uma faixa mais estreita do que variaria na ausência desse processo, praticamente impossível vocês conceberem isso se não for através de um processo dependente de densidade. Porque esse processo vai ter que fazer com que o crescimento diminua quando estiver muito alto, né, desacelere quando a população estiver crescendo demais, e vai ter que fazer com que a diminuição desacelere quando a população estiver diminuindo demais. Para fazer esses efeitos de desaceleração, esse processo vai ter que afetar proporções diferentes da população em tamanhos diferentes de população. Não tem outro meio de fazer isso. Então, regulação populacional é necessariamente dependente de densidade. Nem toda determinação de tamanho populacional, por clima, por fatores de independência de densidade, por tsunami, etc., você tem mecanismos que podem determinar o tamanho populacional que não são dependentes de densidade e que não são, portanto, não regulam. Mas toda e qualquer regulação populacional que você possa imaginar é dependente de densidade, beleza? Se vocês quiserem, a gente pode discutir isso depois no nosso encontro síncrono. Agora, vamos então modelar um crescimento populacional com regulação dependente de densidade. Regulação dependente de densidade é pleonagem. Então, aí eu vou mostrar para vocês o modelo mais simples disso, que é o modelo logístico de Verhulst-Peel. E esse modelo foi primeiro descoberto por esse cara que está aí, Pierre-François Verhulst, que era um matemático belga, né? E ele fez um doutorado em matemática, sob orientação dos maiores matemáticos da época, Quetelet, e o objetivo do doutorado dele era fazer um modelo para modelar o crescimento corporal das pessoas. E o modelo a que ele chegou, na verdade, não é um bom modelo para modelar o crescimento corporal das pessoas. Mas na defesa da tese lá, disseram para ele, não, sim, mas esse modelo pode ser muito legal para modelar o crescimento de populações biológicas, né? E, bom, aí, mas ficou nisso, ficou com um modelo lá que ninguém nunca usou depois, né, de matemática pura, e foi esquecido. E, em 1920, um ecólogo norte-americano de populações, chamado Raymond Peale, chegou exatamente ao mesmo modelo para modelar o crescimento de populações humanas. Né? E quando ele chegou exatamente ao mesmo modelo, apareceu inevitavelmente um chato que disse: mas isso aí não é novo. Isso aí está numa tese de matemática belga de 1845. Você não leu? O Peale, obviamente, não tinha lido, e por isso o modelo é Verhulst-Peel, com tracinho, não é Verhulst-Peel, porque isso quer dizer que é descoberta independente. Eles nunca trabalharam juntos, nunca se conheceram. Mas os dois chegaram exatamente ao mesmo modelo independentemente. E por que eles chegaram ao mesmo modelo independentemente com 75 anos de intervalo? Porque é a maneira mais simples possível de modelar isso. Não há maneira mais simples. Então, os pressupostos são os mais simples possíveis. Existência de um limite ambiental, existência de um número de indivíduos que a população não pode ultrapassar, que no modelo a gente chama de K, que é a capacidade de suporte do ambiente. A unidade do K é número de indivíduos, e você tem que cada indivíduo acrescentado tem o mesmo efeito desacelerador. Cada indivíduo que se acrescenta à população tem o mesmo efeito desacelerador, né? Então, não leva em conta a variação entre indivíduos. E o modelo, então, atingido é dn dt igual a R vezes N vezes K menos N sobre K, que é o modelo logístico. Tá?
Logisto é o nome que é dado ao membro de uma equação que o que acontece dentro daquele membro gera um valor que multiplica o resto da equação. Então, você tem, na verdade, a primeira parte da equação é o modelo de crescimento exponencial por variação contínua que a gente viu na aula passada, dn dt igual a R vezes N, e é multiplicado pelo logisto. No logisto tem K, que a gente acabou de definir, capacidade de suporte, K menos N sobre K. Tá? Então, esse é basicamente o modelo logístico. E vamos ver como ele funciona, né? Então, o comportamento do modelo gera outra curva mais famosa da ecologia de populações, que eu falei para vocês. Primeiro, a curva J, do crescimento exponencial, e essa curva S, do crescimento logístico. Então, vamos ver o comportamento do modelo. É fácil a gente ver olhando para dois extremos. Quando N tende a zero, só tendendo a zero, porque zero é extinção, mas o N próximo de zero, e o N quando tende a K, quando tende ao número máximo de indivíduos que o ambiente consegue suportar, que é o K. Tá? Então, vamos imaginar primeiro aí dentro do logisto, N tendendo a zero. K menos zero sobre K daria, então, zero sobre K. Zero sobre K é zero. Então, dn dt, o crescimento, dn dt igual a R vezes N vezes zero igual a zero. Ou seja, quando... Desculpa, era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Quando o N tende a zero, K menos zero vai dar K. Então, K sobre K vai dar 1. Então, você tem ddt igual a R vezes N vezes 1. Então, quando N tende a zero, o crescimento tende exponencial, porque, na verdade, o logisto vira 1 e você vai ter o próprio modelo que você tinha de crescimento exponencial. Então, quando N tende a zero, o crescimento é exponencial. Faz sentido? Faz. Agora, vamos ver quando N tende a K. Quando N tende a K, aí sim, K menos K sobre K. K menos K é zero. Zero sobre K é zero. Então, aí que você tem, então, dn dt igual a R vezes N vezes zero, ou seja, o crescimento exponencial é zero, ou seja, quando o N tende a K, a população tende à estabilidade. Quando N atinge K, a população estabiliza em K. Esse, então, é um modelo logístico, tá? O comportamento dele faz todo sentido. Agora, até que ponto o logístico seria realista, né? Uma pessoa que lutou com essa questão, então é esse que está aí, que é o Raymond Peale, que eu falei para vocês, o outro descobridor do modelo. Então, uma coisa no modelo é que o R é constante. Afinal de contas, a primeira parte é emprestada do modelo de crescimento exponencial. Então, nele o R é constante. Aí também o R é constante, exatamente da mesma forma. Agora, na verdade, a população desacelera não porque o valor do R esteja mudando, mas porque o valor do logisto está mudando, o valor de K menos N sobre K está mudando. Então, o R é constante é uma suposição que tem algum realismo biológico? Sim, porque a maioria dessas coisas, dessas características que determinam o R, que é a taxa intrínseca de crescimento, que é o potencial máximo de crescimento, tem pouca plasticidade, são muito fixadas. Então, por exemplo, idade mínima para a primeira reprodução, tamanho máximo de prole, intervalo mínimo entre proles, isso tudo são coisas que são mais ou menos fixadas dentro da população. Né? Então, isso não varia muito, o R constante é um pressuposto bastante realista. Agora, o K ser constante, isso é um pressuposto realista? Não, aí não é. Porque, na verdade, para uma espécie, o que é recurso para uma espécie? Outras espécies. E outras espécies têm populações que variam o tempo todo. Então, a espécie animal vai estar consumindo outras espécies de animais ou de plantas cujas populações estão variando o tempo todo também. Então, obviamente, o K varia o tempo todo. Tá? Então, o pressuposto do K ser constante é altamente irrealístico, né? Agora, além do mais, o modelo também não leva em conta as interações com outras espécies que não constituam recursos. Tá? Então, isso, naturalmente, você pode incluir as outras interações com outras espécies através de modelos que são derivados do Verhulst-Peale, que são então, os modelos de competição e predação de Lotka-Volterra, mas isso vocês vão ver mais para frente com a Daniela nas aulas de competição e predação. Beleza? Agora, vamos olhar, então, um pouco, nessa nossa parte final da aula, um pouco sobre o tipos de flutuações populacionais encontradas na natureza, como variam populações biológicas na natureza. Né?
E, bom, a gente já viu as renas de Saint-Paul na aula passada, né? Esse crescimento exponencial e depois que uma população desabou. Isso seria um exemplo de regulação populacional? Não, porque a população teve um crash, saiu lá violentamente para fora do que seria a sua faixa normal, quase se extinguiu. Então, isso não é um exemplo de regulação populacional, mas é um exemplo de crescimento exponencial encontrado na natureza, que pode ocorrer, especialmente por intervalos de tempo curtos, em ambientes que estão sendo recém-colonizados, onde você não tem inimigos naturais, etc., o que é o caso aí, tá certo? Mas esse é o tipo de situação que ocorre na natureza. Outro tipo de crescimento seria o logístico. O logístico geralmente é encontrado em laboratório, é comum em laboratório. Então, por exemplo, esses são experimentos clássicos do Gauss com competição entre duas espécies de paramécio, né, de um protozoário chamado Paramecium orelli e Paramecium caudatum. Né? E não importa tanto para a gente o gráfico de baixo, com as duas espécies em competição, mas sim o gráfico de cima, que é o controle com as duas espécies crescendo separadamente, cada uma nas suas próprias placas de Petri. E nesse caso, você vê que o crescimento das espécies crescidas separadas, populações crescendo separadamente, é um crescimento praticamente logístico, praticamente perfeito de ambas as espécies. Então, é muito comum você ter em situações de laboratório, de organismos sendo crescidos em laboratório, esse tipo de situação. E por quê? Porque é um tipo de situação em que, primeiro, o K é constante, aí se torna verdadeiro, porque o K é controlado pelo experimentador. O experimentador determina a quantidade de recursos que ele vai estar dando para a cultura. E a outra coisa é que, naturalmente, isso é uma situação controlada que você não tem interação com outras espécies. Então, é muito comum você encontrar o logístico em situações de laboratório. Em situações de campo, é bem mais raro. Eu posso lembrar alguns exemplos, mas é bem mais incomum, né? No laboratório é bem mais comum. Agora, outro tipo de flutuações temperadas são as flutuações sazonais, estacionais. Então, isso ocorre tanto em regiões temperadas como em regiões tropicais. Regiões temperadas, o principal fator aí determinantes são as temperaturas. Então, no inverno, você tem temperaturas muito baixas, a sobrevivência da maior parte dos indivíduos fica muito difícil. Então, na maior parte das espécies, por exemplo, de mamíferos, plantas, etc., mamíferos, aves, etc., param de reproduzir durante o inverno. Chega o inverno, que é a estação mais difícil, os bichos param de reproduzir, porque a seleção natural favorece as fêmeas que não têm filhote no inverno, porque os filhotes no inverno vão ter uma alta mortalidade, né? Uma baixa chance de passar os genes, e não faz sentido a fêmea desperdiçar energia com filhotes nessa situação, em vez de produzir filhotes numa situação em que eles têm uma chance muito melhor de sobreviver. E, além disso, a própria fêmea teria um risco muito maior de mortalidade durante essa estação, então a seleção natural não favorece esse tipo de estratégia. Então, a maioria das espécies param de reproduzir durante o inverno. Parando de reproduzir, você tem a mortalidade continuando a agir, você não tem reprodução, e é fácil você imaginar que a população vai inevitavelmente descer, né? Agora, no caso das regiões tropicais, a temperatura é substituída pela pluviosidade, pela ação, então, da pluviosidade. Então, você tem vários sistemas tropicais que são altamente sazonais, como vocês estão vendo aí, as savanas da África, que equivalem aos cerrados aqui do Brasil, onde você tem uma estação úmida e tem uma estação seca, que é bastante seca. Então, a maioria dos organismos, da mesma forma, para de reproduzir durante a estação seca. E a população cai durante a estação seca, né? Agora, vamos imaginar uma pergunta interessante. Por exemplo, no sistema temperado, primavera, verão, outono, inverno, em que estação você esperaria encontrar o pico, tamanho populacional mais alto? Errou quem disse verão. Porque, na verdade, os bichos começam, depois que vem o inverno, os bichos não reproduziram durante o inverno, eles voltam tipicamente a reproduzir na primavera, a estação da primavera é bem conhecida por isso, e a população, então, à medida que os filhotes vão nascendo, a população vai crescendo durante o verão e durante o outono, enquanto tem situações favoráveis, enquanto tem condições favoráveis. E os bichos normalmente só param de reproduzir no final do outono, para entrar no inverno. Então, na verdade, nessas regiões temperadas, tipicamente o pico de população não é no verão,
porque isso não refletiria a história de crescimento ao longo de todo o ano da população crescendo ao longo de primavera, verão e outono. O pico da população, tipicamente, é no final do outono, e a população desaba ao longo do inverno e volta a crescer, então, na primavera. Da mesma forma, nas regiões aqui tropicais, o pico da população não é tipicamente no meio da estação úmida, no final da estação úmida. No caso de Mata Atlântica aqui do Sudeste, a estação úmida termina em março, no Nordeste é invertido, né? Estações úmidas e secas da Mata Atlântica são invertidas em relação ao Sudeste, mas no Sudeste a estação úmida termina em março, e é por aí que você espera encontrar os picos da maioria dos organismos, e não no meio da estação úmida, em dezembro ou janeiro. Agora, um exemplo, então, disso aí com o woodmouse, apodemos silváticos, né, que foi uma das espécies que eu estudei no meu doutorado, trabalho de Fernandes e Vance Dunstan, no woodmouse, esse rato lindo que está aí. Bom, rato lindo também é pleonasmo, né, claro. Mas aí, então, o crescimento populacional do woodmouse está nesse gráfico com a linha pontilhada, né? E se vocês forem dar uma olhada, aí embaixo estão os meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, etc. Outubro, novembro, lá é o outono, que as estações são invertidas, né? Então, dezembro começa o inverno, e vocês veem que ambos os anos o pico está lá para outubro, novembro, quer dizer, o pico é no outono, tá? Perto do final do outono, para depois cair durante o inverno e recuperar na primavera. Então, isso é o padrão mais típico. Agora, falando um pouquinho rapidamente também sobre os ciclos plurianuais. Então, uma coisa que vocês certamente já viram em livros-texto é a hipótese de oscilações acopladas predador-presa. Essa hipótese nasceu quando o Elton teve acesso, então, a dados fantásticos da Hudson Bay Company, que é a maior companhia de comércio de peles do mundo, no Canadá, e onde eles mostravam quantas peles de várias espécies de mamíferos tinham entrado em seus entrepostos ao longo até ali de uns 80 anos, né? E esses padrões, então, duas das espécies, a lebre, né, hare, e o lince, né, tinham padrões que o Elton bateu o olho nesses padrões e viu que eles pareciam mostrar ciclos com uma periodicidade de cerca de 10 anos, ciclos plurianuais, então com flutuações com um período de cerca de 10 anos, né, a lebre e o lince também. E o Elton formulou uma hipótese maravilhosa, linda, que é a hipótese das oscilações acopladas predador-presa. Então, ele propôs que o que estava acontecendo é que as populações dos dois estavam baixas, naquele momento os recursos estavam muito abundantes para a lebre per capita, e a população da lebre sobe muito rapidamente. Quando ela sobe, o recurso torna-se abundante para o lince sobe a população atrás, né? E chega um momento que a população da lebre já não consegue mais subir tanto assim, porque os recursos já estão começando a ficar escassos, e vem a população do lince crescendo atrás e predando. Em algum momento, a população da lebre não aguenta aquela dupla pressão e ela desaba, e quando ela desaba, a população do lince desaba atrás, né? Então, essa seria a ideia. E quando as duas estão lá embaixo, então, eventualmente, a vegetação recupera, a lebre começa a subir de novo e o lince começa a subir atrás. Essa é uma hipótese linda, maravilhosa, todo mundo já leu. Quem de vocês já leu isso no livro-texto de vocês? Todo mundo? Beleza. Quem já leu que ela é demonstravelmente falsa? Essa hipótese é demonstravelmente falsa. E indo direto para o argumento mais forte, você tem ilhas ao longo do litoral do Canadá onde você tem lebres, mas não tem linces, ilhas que não eram conhecidas no tempo do Elton. E nessas ilhas, a população de lebres flutua com uma periodicidade de 10 anos parecida com no continente. Quer dizer, a dinâmica de populações da lebre não tem nada a ver com lince. A lebre tem ciclos plurianuais por alguma coisa que é intrínseca da biologia da lebre, que não tem nada a ver com lince, porque acontece mesmo na ausência do lince. Reparem, isso não quer dizer que a outra parte do argumento não esteja correta, porque, para mim, bastante obviamente, as flutuações do lince estão sendo dirigidas pela lebre. O fato da lebre ter esse pico faz com que o lince tenha um pico seguindo o pico da lebre, mas não é recíproco.
Não é uma coisa determina a outra e a outra determina uma, porque a lebre é completamente dependente do lince, né? Agora, o que explica, então, em primeiro lugar, o fato da lebre ter uns ciclos plurianuais? Então, há várias explicações, a explicação que, para mim, é mais convincente, em princípio, é uma coisa que a gente não explica aqui em Ecologia Animal, mas explica no curso de Ecologia de Populações da pós-graduação, mas eu posso explicar para vocês em detalhes, se vocês quiserem depois, mas que é a ideia de caos determinístico. Então, caos determinístico é um mecanismo de excesso de excessiva densodependência com atraso na resposta. Isso gera flutuações extremamente intensas que acabam produzindo essa desregulação e esses longos tempos para recuperação, mas eu não vou ter tempo, por falta de tempo tipo 1, porque eu adoraria, mas eu não vou ter tempo de explicar isso para vocês aqui, porque isso é uma aula inteira. Mas, então, existe uma explicação para esses ciclos, né, que é a causa determinística. Bom, mais ou menos concluindo, queria então terminar com uma frase maravilhosa desse grande ecólogo britânico chamado John Lawton. O John Lawton, em 1992, ele escreveu um artigo maravilhoso chamado Não existem 10 milhões de tipos de dinâmica de populações. Então, ele perguntando se seria uma tarefa vã, uma tarefa sem sentido ao ecólogo de populações, porque se você tivesse 10 milhões de espécies no mundo, hoje em dia você tem pouco mais de 2 milhões de espécies descritas, mas há quem acha que existe bem mais do que isso na natureza. Mas se você tiver 10 milhões de espécies, será que cada espécie tem uma dinâmica de populações? Qual o sentido do ecólogo de populações de tentar entender isso, coisa e tal? E ele alega que não. Que, na verdade, se você observar bem, como a gente viu antes, as flutuações populacionais observadas na natureza, elas têm uma quantidade muito mais limitada de padrões, no máximo algumas dezenas de padrões bem característicos que se repetem, né, vez após vez. Então, as flutuações populacionais observadas na natureza consistem em infinitas variações num número bastante limitado de temas, que podem ser facilmente reconhecidas, e você pode classificar uma espécie dentro de um tipo geral de dinâmica de populações, com pequenas variações individuais, né? Então, o número de processos que causam as flutuações populacionais, o número de causas ambientais, também é limitado. Você vai pensar em 20 causas ambientais no máximo, quantidade de alimentos, disponibilidade de recurso, temperatura, pluviosidade, predação, competição, parasitismo, doenças, mutualismo e mais alguns, mas você vai chegar a 20 processos no máximo. No entanto, você tem vários milhões de espécies, cada uma com a sua dinâmica de populações. Então, repetindo, um relativamente pequeno número de temas com uma imensa quantidade de pequenas variações. Então, quanto a você poder produzir isso com um número tão limitado de causas, né, é um pouco como se fosse um piano. Se você pensar quantas teclas tem um piano, né, 78 teclas, mas com isso você pode fazer literalmente infinitas músicas, você pode fazer infinitas melodias com o piano. No entanto, você tem o quê? Você tem aqueles poucos elementos combinados, uma infinita variedade de flutuações, as quais se encaixam num número relativamente pequeno de temas, né, que se repetem. Tá? Então, mensagens para levar para casa. Regulação populacional estreita a faixa de variação das populações e é necessariamente denso-dependente. Então, isso é uma ideia fundamental. Regulação populacional estreita a faixa de variação das populações, regulação populacional é necessariamente denso-dependente. O modelo logístico do Verhulst-Spiehl é a maneira mais simples de modelar a regulação populacional, né? E, finalmente, as flutuações populacionais na natureza seguem infinitas variações de um pequeno número de temas. Tá? Então, basicamente, era isso.